Oitavo ponto da espiritualidade e da unidade, a palavra. Há alguns anos foi feito na Igreja Católica e também em outras igrejas cristãs um apelo insistente que expressa uma exigência imprescindível. É urgente evangelizar, ou melhor, re-evangelizar. Este apelo nasce da amarga constatação de que o mundo foi invadido pela secularização, pelo materialismo. Os princípios evangélicos, cada vez menos levados em consideração, menos seguidos, a vida religiosa é frequentemente ignorada, abandonada e nem mesmo o próprio Cristo, hoje, como observou um religioso poeta, não é mais comprado por muitos corações, nem mesmo por 30 moedas. Realmente parece que tudo leva a recomeçar do início. Como nos sentimos diante desse problema tão vasto? Como podemos ser autênticos filhos da igreja quando ela praticamente implora que nos encaminhemos todos para uma nova evangelização? Será que devemos mudar alguma coisa, acrescentar algo, assumir novas responsabilidades? Para responder devidamente esta questão, repassemos brevemente a nossa história e vejamos o que Deus nos pediu justamente nesse século tão descristianizado. Nos primeiros tempos do movimento, Deus não permitiu que as primeiras focolarinas tivessem em mão outro livro senão o Evangelho. Por uma graça especial do Espírito Santo, compreenderam de uma maneira completamente nova palavras fundamentais daquele livro. E sentiram-se tão atraídas pelo seu conteúdo que chegaram a pensar que a regra da vida do movimento então nascente deveria ser unicamente o Evangelho. Além do mais, no Evangelho encontravam tudo. Nele converge o Antigo Testamento, nele está contida a lei da vida, a própria lei da vida da Santíssima Trindade, participada por Jesus aos seus homens. No Evangelho viram brotado o coração de Cristo, a Igreja e a sua hierarquia, e descobriram o sentido pleno de seu magistério, iluminado pelas promessas do Espírito Santo aos apóstolos. Constatamos mais tarde, como os outros livros do Novo Testamento, são aplicações, isto é, explicações, desdobramento do próprio Evangelho. Fizemos no movimento esta descoberta: viver o Evangelho. Difundir o Evangelho é a nossa vocação. Reflitamos um pouco. Viver assim não é autêntica evangelização, ou melhor, nova evangelização? Além disso, como sabemos, evidenciaram-se no Evangelho alguns pontos que deram origem à nossa espiritualidade evangélica. Mas esses pontos devem ser entendidos e interpretados no contexto de todo o Evangelho e de tudo aquilo que se relaciona com o Evangelho. Seria limitar demais, seria um grande erro considerá-lo de outro modo. Por isso, podemos dizer certamente
que a nossa espiritualidade se fundamenta nos 12 pontos que o Espírito Santo nos evidenciou no Evangelho. Mas também podemos dizer que a nossa espiritualidade é o Evangelho. Sabemos como tudo começou, com a nova manifestação de Deus, como amor aos primeiros membros do movimento. Pode-se dizer que foi uma fulgurante revelação do seu infinito amor, revelação esta que conquistou plenamente seus corações. Logo após esta fascinante descoberta, as circunstâncias, sem dúvida, previstas por Deus, a guerra, a vida nos refúgios, destruíram tudo ao redor de Chiara e suas primeiras companheiras, deixando em suas mãos somente o Evangelho. E foi justamente no Evangelho que encontraram a maneira de corresponder com o próprio amor ao amor de Deus, de modo a fazer de Deus o ideal de suas vidas. Naturalmente, tendo havido nesse caso a intervenção de um carisma do Espírito Santo, os primeiros membros do movimento não leram somente o Evangelho com a mente ou com a inteligência, mas colocaram em prática as suas palavras. O Espírito Santo agiu, iluminando aquelas palavras, de modo que se entendessem profundamente o seu sentido. E justamente por isso, elas se mostraram diferentes de todas as outras. De fato, como descreve Santo Anselmo de Aosta, doutor da Igreja, uma coisa é ser facilidade de expressão e esplendor de eloquência. Outra é penetrar nas veias e na medula das palavras celestes. Isto não poderá ser alcançado de modo algum, nem pela doutrina do homem, nem pela erudição do mundo. Só a pureza da mente, mediante a iluminação do Espírito Santo, é capaz de consegui-la. Foi justamente o que aconteceu àqueles primeiros membros do movimento, sob a ação do Espírito Santo. As palavras, embora já conhecidas anteriormente, mostravam-se novas, universais, feitas para todos. Pareceram-lhes eternas, isto é, válida para todos os tempos e, sobretudo, poderiam ser colocadas em prática imediatamente. E assim, impulsionados pelo Espírito Santo, tiveram uma força nova para traduzi-las em vida. Procuraram, portanto, vivê-las com intensidade, de modo como eram entendidas, e irradiá-las em todo o seu esplendor. E isto já seria suficiente para afirmar que nos planos de Deus o novo mandamento era visto como um instrumento de evangelização para os membros e para os outros. Tratava-se de uma evangelização, pois tudo era centrado no Evangelho, e nova, porque acontecia naquele momento e não nos primeiros séculos do cristianismo. Mas sabemos que, se o movimento foi assim no seu início, também hoje procuramos viver da mesma forma. Anunciamos às pessoas que Deus é amor, que elas são amadas por Deus, que
todos nós existimos na mente de Deus desde a eternidade, que desde sempre Ele pensou em nós, desde sempre nos amou, que nós sempre tivemos um lugar no seu coração. Anunciamos que não estamos sozinhos nesta terra, que temos um Pai que nos envolve com um amor infinito e conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça. E diante deste anúncio, as pessoas sentem-se renascer, os corações se abrem, pois sabem que somos amados, sabem que há alguém que se preocupa conosco, e é sempre algo grande, de grande significado para o coração humano. Transforma completamente a vida e, portanto, torna-se espontâneo querer saber como corresponder a este amor. Por isso, hoje, como naquela época, também se procura mostrar que para amar a Deus, para colocá-lo em prática no primeiro lugar no nosso coração e na nossa mente, para amá-lo com todas as forças, é preciso viver a palavra de Deus. Jesus afirma: quem o ama, observa os seus mandamentos. É preciso, portanto, colocar a palavra de Deus em primeiro plano, acima de todos os nossos pensamentos. E ainda hoje, continuando uma tradição dos primeiros tempos do movimento, todos os meses colocamos em relevo, de modo especial, uma frase completa da Escritura, escolhida geralmente da liturgia do dia, a palavra de vida. Procuramos fazer uma breve exegese, dizendo como colocá-la em prática. Ela é traduzida em aproximadamente 80 línguas e divulgada entre milhões de pessoas. Desse modo, se apresenta novamente para nós mesmos e para as pessoas que contatamos o Evangelho completo, frase por frase, e convidamos todos a vivê-lo. E isto já é uma forma de evangelização, uma nova evangelização que se realiza hoje na igreja. Mas, para explicar bem a nova evangelização que o movimento realiza, devemos acrescentar ainda outra coisa. A nossa ação é uma nova evangelização pelo modo típico com que o movimento é chamado a considerar, viver e transmitir o Evangelho. Realmente, o carisma da unidade, característico do movimento, tem a capacidade de compreender e apresentar o Evangelho de um ponto de vista bem preciso. Como em outro período da história, São Francisco via o Evangelho principalmente através do prisma da pobreza. São Bento, através da oração e do trabalho. O Santo Inácio, através da obediência. Do mesmo modo, hoje, o Evangelho é visto por nós através da unidade, que foi definida por Paulo VI como uma palavra que resume todo o Evangelho. Portanto, difundimos o Evangelho através da unidade. E já vimos como a página de São João sobre a oração pela unidade é a carta magna do movimento, que todos sejam um, para que o mundo creia. João capítulo 17, versículo de 21.
Nós nascemos, portanto, para colaborar com a Igreja na realização do testamento de Jesus. E o que pede o testamento de Jesus? Pede que sejamos um, como Ele e o Pai são uma coisa só. Em primeiro lugar, quer que sejamos um com Deus, fazendo a sua vontade no momento presente e na oração. E depois, quer que sejamos um com Deus, presente em cada irmão. E ainda, o testamento de Jesus requer que sejamos um entre nós. E o que significa ser um com Deus? Kiara recentemente nos dizia que antes de falar com Deus, precisamos falar com Deus. Que antes de falar de Deus, precisamos falar com Deus. Amá-lo sobre todas as coisas, com aquele amor que é a base de nossa vida cristã e, portanto, também da nossa evangelização. Na liturgia da missa, encontramos um salmo que pode servir para nos ajudar a nos mantermos unidos a Deus. Esse salmo diz assim: És tu, Senhor, o meu único bem. Salmo 15, versículo 2. Para crescer na união com Deus, Kiara nos convida a repeti-lo todo dia, especialmente quando as várias circunstâncias ou apegos humanos querem arrastar o nosso coração para as coisas, para as pessoas, ou nos leva a fecharmos-nos em nós mesmos. Procuremos repeti-lo quando a agitação ou a pressa querem nos levar a fazer imperfeitamente a vontade de Deus do presente. Quando a curiosidade nos impulsiona a querer conhecer antecipadamente pessoas ou coisas, digamos: És tu, Senhor, o meu único bem. E não estas coisas com as quais o meu eu, o meu orgulho, gostaria de satisfazer-se. Dessa forma, continua Kiara, nos sentiremos mais unidos a Deus, repletos dele, e colocaremos as bases de nosso verdadeiro ser, do nosso necessário testemunho, como primeiro ato de evangelização. E como fazemos para ser um com os irmãos? Por onde começar? Está escrito no Evangelho: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? É justamente aquele que está próximo, vizinho, o que está ao meu lado, no momento presente, que está aqui agora, ou que encontramos na escola, na loja, no banco, em casa, no escritório. São estes os próximos que devemos amar. E de que modo? Ser um com este irmão que nos está próximo significa entender os seus sentimentos, suas preocupações, aquilo que se passa dentro do seu coração. Significa amá-lo através de fatos concretos, indo ao encontro de suas necessidades. Significa esquecer-se de nós mesmos a tal ponto de sermos o outro, viver o outro. E vivendo o outro, o que acontece? Ele percebe que não carrega mais sozinho seus pesos, suas angústias e dificuldades. Percebe também
que suas alegrias são compartilhadas, multiplicadas e se reanima e, às vezes, pode até aderir à vida cristã e começar a vivê-la. Ser um, portanto, com Jesus e com os irmãos. Ou seja, ser que ainda não é falar, mas já testemunhar. E por isso mesmo já é evangelizar. E o testemunho é uma exigência dos tempos atuais. Hoje se dá mais valor àqueles que são testemunhas do que aos mestres, pois o testemunho é uma maneira de ser um com os irmãos, que se concretiza com os fatos. Assim como Jesus fez, deve-se começar fazendo e só depois ensinar. São Crisóstomo, a respeito desse assunto, comenta: Jesus disse que devemos primeiro fazer e depois ensinar a fazer. Ele coloca a prática do bem antes do ensino, mostrando que se poderá ensinar com proveito somente quando antes se colocou em prática aquilo que se ensina, e não de outro modo. E ainda, devemos ser um entre nós. O caminho por excelência para isso é renovar, aperfeiçoar, aprimorar o nosso amor recíproco, até darmos a este amor a medida da própria vida. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Experimentemos viver assim entre nós. Diante de cada irmão que encontramos e, sobretudo, se ele compartilha os nossos mesmos ideais, digamos no nosso coração: até a vida, significando: estou pronto a amá-lo até o ponto de dar a vida. E o fato de estarmos prontos a dar a vida um pelo outro, por si só já é palavra, já é anúncio ao mundo. Ser um entre nós é o nosso dever ser do cristão e contém em si a potência evangélica para a difusão da mensagem de Jesus. Aqui está a novidade do movimento, o específico nosso. Não basta sermos um com Deus, fazendo a sua vontade. Não basta que sejamos um com Deus, presente nos irmãos. Jesus, no seu testamento, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Quer que estejamos unidos entre nós, que vivamos o amor recíproco. Quer este nosso ser. A nossa evangelização consiste, antes de tudo, em ser, em viver, em testemunhar com a nossa vida tudo aquilo que devemos anunciar, que depois iremos anunciar. Ser amor concreto para com os outros, tanto em ações pessoais ou de pequenos grupos, como também em iniciativas em vasta escala, como já existem hoje no âmbito do movimento. Portanto, ser um com a vontade de Deus, ser um com Ele, presente nos irmãos, sermos um entre nós. Portanto, viver e falar são atitudes que, à primeira vista, parecem muito diferentes, mas, na realidade, não o são. Falar deve ser uma expressão da nossa vida.
Não podemos prescindir da palavra se quisermos viver integralmente a nossa espiritualidade, que é basicamente comunitária, coletiva. Não podemos caminhar para Deus sozinhos, mas juntos. Portanto, é preciso comunicar o que Deus nos faz experimentar no nosso coração quando nos esforçamos em viver o Evangelho com radicalidade. O mundo de hoje tem sede de espiritualidade, de amor, de comunhão, de autenticidade do Evangelho. Conservar só para nós este tesouro que Deus nos dá significa privar os outros de algo que talvez esteja esperando. Significa não ter entendido a generosidade e a bondade de Deus. Então, como viver para ser ao mesmo tempo anúncio? Uma sugestão de como agir pode ser: cada vez que o telefone toca, que alguém bate a porta, quando nos for pedidos para falar de Deus e do que lhe diz respeito, quando tivermos que escrever ou responder uma carta, um e-mail, quando entrarmos em uma escola, como estudantes ou como professores, no ambiente de trabalho ou mesmo de lazer, em todas essas circunstâncias, repitamos com alegria a nós mesmos: que ocasião, que oportunidade eu tenho para amar a Deus, amando estes irmãos também através da palavra. Portanto, a característica do nosso modo de evangelizar, baseado no testamento de Jesus, é justamente esta: antes de tudo, ser, e depois falar, anunciar a realidade que procuramos viver.